Olá, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula de ciência dos sextos anos. Eu sou a professora Irenir e hoje nós vamos trabalhar com as relações entre os seres vivos e também com cadeias alimentares, ok? Vamos lá. Os seres vivos interagem, eles fazem interações entre eles, quer ver? Eles interagem uns com os outros da mesma espécie, aqui a gente vê essa imagem, aqui a outra. Há também a interação entre espécies diferentes, olha quantas espécies que vai ter, e também com componentes não vivos. A gente vai ver aqui que é a imagem do mar, que também, então com a água, com o solo, com as nossas rochas, eles interagem entre si para sobreviver, ok? Então, é necessária essa interação entre todos eles. Vamos lá. Nós vamos iniciar com alguns conceitos importantes para a gente chegar à nossa cadeia alimentar. Então, vamos começar pelos seres autotróficos. Auto, a gente pegar esse pedacinho da palavra, significa ele mesmo que faz. Então, vão ser que seres que vai fazer parte? São os seres que produzem o próprio alimento. Por meio de que processo? Da fotossíntese. Então, quem vai fazer parte deste grupo? A gente tem aqui, exemplo, as algas, a gente também tem as plantas de grande porte, pequeno porte, todo tipo de planta, né? Os vegetais, e as nossas cianobactérias aqui, ok? Todos eles vão realizar processo de fotossíntese, então automaticamente são seres autotróficos, certinho? Todos os outros seres vivos vão fazer parte desse grupo dos heterotróficos. Por que heterotróficos? São aqueles seres que dependem um dos outros para se alimentarem, ok? Nenhum deles vão produzir o próprio alimento, certinho? Eu coloquei essa imagenzinha para representar os heterotróficos. Esse urso panda aqui, né, com filhote, olha que coisa mais linda, né? Mas esse é o grupo. Pronto, dentro do grupo dos heterotróficos, a gente vai ter esses subgrupos. Nós vamos ter os herbívoros. Os herbívoros são aqueles seres que comem alimentos exclusivamente de origem vegetal, ok? Eu usei como exemplo esse bichinho tão pequenininho que eu sou apaixonada, que tem uma função imensa na natureza, que é a abelha. Então ela vai se alimentar do quê? Do pólen, do próprio mel, entendeu? Do néctar, que está aqui presente nessas folhas. Então, herbívoros vem de ervas. Então, são seres que comem exclusivamente vegetais, certinho? O outro grupo vai ser os carnívoros. Carne, vem de carne, não é esse carne aqui. Então, vão ser os seres que comem exclusivamente alimento de origem animal. Nós temos aqui essa imagenzinha dessa onça, dessa leoa alimentando isso aqui. E na hora você pode até achar, nossa, eu tô com dó, que pena. Mas vocês vão ver, quando a gente vê à frente aí a cadeia alimentar, é necessário haver, para que exista um equilíbrio na cadeia alimentar, é necessário esses seres se alimentarem de outros seres. Então, não é uma questão de dó, quando acontece naturalmente na natureza. É um meio de sobrevivência, certinho? Vamos ver o último conceito. Os onívoros. Os onívoros vão ser aqueles que comem tanto alimento vegetal quanto animal. Eu coloquei aqui como exemplo, tem vários, né? Mas esse porquinho lindo aqui, ok? E esse ursinho aqui. O urso, há uma divergência, né? Uns acham que é só carnívoro, só que como ele come raízes, ele vai comer alguns musgos, então ele acaba entrando mais no grupo dos onívoros, não só do carnívoro, ok? Também, claro que se alimenta de carne, ok? Vamos lá então. Cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? É a relação de alimentação entre todos os seres vivos, em que um serve de alimento para o outro. Então, um necessita se alimentar do outro. E nós temos como exemplo essa cadeia aqui, ok? Toda cadeia alimentar, ela vai sempre iniciar com esse ser aqui, o produtor. O ser produtor é o quê, Pro? É aquele ser que produz o próprio alimento. E qual é? A gente acabou de ver qual é o único ser que consegue produzir o próprio alimento? Os nossos vegetais.
Então, vai começar sempre pelas plantas e aquele animalzinho que se alimenta da planta, ele vai ser o consumidor primário, ele que vem primeiro. A planta não come nada, porque ela produz o próprio alimento. Então, o primeiro que come vai ser o consumidor primário, de primeiro, ok? Essa setinha é fundamental na nossa cadeia alimentar. Por quê? Toda vez que você estiver vendo uma cadeia, uma cadeia alimentar, que você vê essa setinha aqui, vai indicar o quê? Serve de alimento. Então, o nosso ser produtor vai servir de alimento para o nosso consumidor primário, que, se ele alimenta de planta, automaticamente ele é um herbívoro. Herbívoro só come planta, então não tem como outro ser aparecer. Vai ter que ter sempre um herbívoro como consumidor primário, ok? Pronto, o próximo. A setinha está aqui. Então, o consumidor primário, o herbívoro, vai servir de alimento para o consumidor secundário, porque está em segundo lugar, ok? Neste caso, um ser carnívoro, ok? Porque vai se alimentar do gafanhoto aqui, certinho? Então, o ser secundário, que é o nosso sapo, vai servir de alimento, olha a seta, para um consumidor terciário. E neste caso, a nossa serpente, ok? A nossa serpente, que é um consumidor terciário, que é um ser carnívoro, vai servir de alimento também, mesmo que a gente tenha um pouco de medo, né? Da nossa serpente, da cobra. Mas a cobra também vai servir de alimento. Tá vendo como ela é importante? Tem pessoas que querem destruir, que querem matar todas essas cobras que encontram pela frente. Ela também é importante na cadeia alimentar. Ela vai servir de alimento, neste caso, para esse gaviãozinho aqui, né? Que é um consumidor final, ok? Encerra aqui esta parte da cadeia alimentar, mas vai vir outros seres importantíssimos também, ok? Aqui, o gavião e todos esses outros seres vivos, quando morrerem, depois de morrer, vai servir de alimento para os decompositores, que tem um papel fundamental na cadeia alimentar, ok? Os decompositores são compostos de fungos e bactéria. Então, gente, para existir um equilíbrio na natureza, é muito importante a presença de todos os seres vivos. Então, não adianta bichinho que seja feio, que seja perigoso, todos eles têm a importância na cadeia alimentar, certinho? Por isso que a gente não pode matar, destruir. E um impacta o outro. Se a gente destrói as nossas plantas, automaticamente afeta toda a nossa cadeia alimentar. Porque vai faltar alimento para o herbívoro, automaticamente falta para o consumidor primário, secundário, terciário. Então, todos vão ser afetados. Então, é necessário esse equilíbrio nessa cadeia alimentar. É necessário a gente interferir o mínimo na natureza para não afetar esse equilíbrio da cadeia alimentar, ok? Vamos para o próximo, a gente vai agora dar uma focada nos conceitos sobre os consumidores, os produtores, ok? Só esse conceitinho para a gente encerrar. Produtor é o que produz o próprio alimento. Automaticamente são nossos seres autotróficos, as nossas plantinhas. E como que ela vai produzir para o próprio alimento? Através da fotossíntese. Ela vai absorver a luz, vai absorver a água pela raiz, ela vai absorver o gás carbônico pelas folhinhas. E aí o que acontece? Acontecem as reações químicas dentro dela e ela vai produzir a glicose. É dessa forma que ela produz o próprio alimento. Nós também vamos ter o consumidor primário, que automaticamente é um heterotrófico e é um herbívoro, ok? Vai se alimentar somente dos produtores. Consumidor secundário são os seres que se alimentam dos consumidores primários, ok? E os consumidores terciários se alimentam dos consumidores secundários, e todos eles são carnívoros. E para encerrar, decompositores, que eu falei que tem uma função importantíssima na natureza. São os fungos e as bactérias que se alimentam de seres mortos e também de fezes, de urina. Ela vai atacar os açúcares, as proteínas, as gorduras que formam os seres vivos. Transforma tudo isso em água, sais minerais e gás carbônico,
que vai servir automaticamente de alimento para os fungos e as bactérias. Depois vai transformar tudo isso em adubo e esse ciclo não acaba. Por isso que a gente fala, né, uma cadeia, ela vai, sobe e volta e vai servir de alimento para a plantinha, porque o adubo serve de alimento, entendeu? Porque ela vai sugar alguns nutrientes. O principal alimento é a glicose, mas ela não deixa de sugar alguns nutrientes pela raiz, ok? Gente, por hoje é só. Muito obrigada, ok, pela participação de vocês e até a próxima aula.